Bem aqui na passagem de João 2,16, vai dizer assim: E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de o meu pai casa de vendas. E não façais da casa de meu pai casa de venda. Em outra passagem bíblica, Jesus ele vai dizer a respeito do templo. A casa do meu pai é para ser chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E nós vemos que o que nesse tempo aqui, as pessoas elas já faziam do templo casa de venda, já faziam do templo aquilo que não era permitido fazer, faziam coisas que não era permitido fazer, roubavam, né? Dentro do templo roubava-se os dízimos que deveria ser dado, repartido entre os levitas, repartido entre órfãos, viúvas e estrangeiros. Enfim, nós vamos ver isso lá no Antigo Testamento. E isso nunca foi tão notório na época de Jesus como está sendo hoje. Jesus ele chegou no templo, foram poucas as vezes que Jesus ele foi no templo. Alguns que apoiam o fato de não ser necessário congregar e a igreja dizem que Jesus era contra ir ao templo. Jesus nunca foi contra ir ao templo, pelo contrário. Ele chama o templo de casa do meu pai, como por exemplo aqui. Jesus ia pouco ao templo porque o intuito de Jesus era pregar o evangelho e nem todos iam ao templo para ter acesso ao reino de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Então ele ia ao templo com dois objetivos. Ele ia ao templo com o objetivo de orar, de falar com o Pai, e ele ia ao templo com o objetivo de pregar para os que estavam lá dentro. Mas não era só os que estavam dentro do templo que haviam necessidade de receber a palavra de Deus. Havia muitos lá fora que Jesus os chamou de ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi a essas ovelhas e ele ainda chamou 12 apóstolos e formou-se ali 70 seguidores depois e ordenou que eles fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, pregar ao povo que não tinha o costume de ir ao templo, já que havia uma rixa entre grupos de pessoas e os judeus, como por exemplo, havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos não costumavam ir ao templo. Por quê? Porque os judeus se consideravam o alecrim dourado de Deus, os perfeitos de Deus, os queridos de Deus, e eles abominavam os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos imundos. Então os samaritanos não se sentiam bem-vindos dentro do templo. É tanto que Jesus vai falar uma mulher samaritana fora do templo, e ela até se assusta porque Jesus fala com ela, porque Jesus é um judeu. E ela até se questiona, como tu, sendo um homem judeu, tu fala comigo que sou uma mulher samaritana? Ora, o teu povo abomina o meu povo. Eles não se cumprimentavam, os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus, ele quebrou essa rixa, ele veio para acabar com essa rixa pregando o evangelho a todos. E ele falou com a mulher samaritana o que não era costume dos judeus falar com os samaritanos. Eles eram intrigados uns com os outros, porque os judeus se consideravam melhores. Porém, em algumas passagens, Jesus ele vai mostrar que os samaritanos tinham mais atitudes de pessoas de Deus do que os judeus, como por exemplo na parábola do bom samaritano, que Jesus ele humilha os judeus, ele humilha os levitas, considerados o povo de Deus, e exalta os samaritanos. E aqui Jesus ele tinha ido ao templo, chegando lá o templo estava cheio de animais para vender. Então Jesus ele faz um chicote de cordas e ele expulsa os vendilhões do templo e solta todos os animais. E ele fala, não façais da casa de meu pai casa de comércio, né? Porque o templo, a pessoa que vai ao templo, ela tem que ir com dois objetivos. O templo hoje, ele perdeu totalmente o sentido que ele tinha no Antigo Testamento, na igreja primitiva. E o templo, ele tinha
Apenas os cristãos eles iam ao templo, os judeus, com dois objetivos. O primeiro era de aprender a palavra de Deus e o segundo era de dar graças ao Senhor, agradecer por tudo. Apenas isso. E o templo ele estava, as pessoas estavam deixando de lado isso, né? Estavam começando a vender dentro do templo, como hoje está acontecendo. As pessoas já não vão mais no templo com o intuito de aprender a palavra, as pessoas já não vão mais no templo com o intuito de agradecer a Deus, não. As pessoas vão ao templo com o intuito de receber uma profecia a respeito da sua vida, de saber o futuro dele, que está acontecendo. É como quem vai no centro de macumba, quer saber tudo o que está acontecendo da vida, que é chamado os dons de revelação, né? Vai no templo com o intuito de vender ou de comprar objetos sagrados, que hoje o templo está virando comércio nesse sentido de vender relíquias sagradas, objetos ungidos, e por aí vai. Então Jesus ele mostra aqui que ele desaprova totalmente esta atitude, isso que estão fazendo hoje com a igreja, né? Chegará um tempo em que eles pagarão um alto preço por causa disso. E muitos já têm pagado este preço, né? Quantos e quantos pastores aí, quantos que estão vendendo o evangelho, fazendo do evangelho comércio, não estão morrendo, né? E de formas, muitas vezes, horrorosas, horríveis, por causa do pecado, porque não leva a sério as coisas de Deus, porque estão fazendo hoje da igreja, da casa do Senhor, casa de comércio, de leilão, de vender o evangelho, né? Você tem que ouvir a palavra, mas você tem que dar tantos e tantos, você tem que comprar isso, você tem que comprar aquilo. Isso nunca existiu na igreja primitiva, nunca existiu, nunca. O evangelho nunca foi pregado aos homens com o intuito daqueles que levam a palavra lucrar em cima, mas somente com o intuito de levar a cura, a libertação e a salvação às pessoas. E é tanto que Jesus vai dizer em Mateus 10:8, né? Cure os enfermos, expulsa os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e não cobrai nada de ninguém. De graça recebeste, de graça dai. Ou seja, o evangelho, a cura, a libertação, a salvação, ela não pode ser vendida. Vocês não podem receber nada em troca, vocês não podem vender, porque Deus está dando isso de bom grado aos homens e Ele está pondo nas mãos de vocês como carteiros que serão os responsáveis por levar essas bênçãos até as pessoas. Só que vocês não podem cobrar nada. Do jeito que Deus entrega, vocês deverão entregar e não receber nada em troca. Foi essa a ordem que Jesus deu aos 12 e a todos os seus seguidores, né? Porém, o que se vê hoje é o templo sendo feito de comércio. O evangelho sendo vendido, objetos ungidos, sagrados sendo vendidos, leilão e tantas coisas que nunca se viu antes dentro do templo de Salomão e nem no Antigo Testamento e nem na igreja primitiva de Jesus Cristo, nos primeiros séculos, quando a igreja foi fundada logo após a ascensão de Jesus, né? Então, aquilo que a passagem ela demonstra é um Jesus indignado e irritado com aquela situação. E o que mais me admira é pessoas se dizer pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, porque eu vejo muitas pessoas se dizer de Deus, ser cheias do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, falar em língua, profetizar e ver tantas coisas erradas dentro do templo e dizer, não, isso não é nada demais. Porque Jesus ele nunca viu isso como algo que não é nada demais. Jesus ele abominava todo o erro que ele via dentro do templo. Ele abominou tanto ver animais sendo vendidos no templo, que era para as pessoas ir com o intuito de orar, que ele fez um chicote para meter nos lombos dos vendedores que estavam ali. Expulsou todos eles para fora do templo e ainda soltou todos os animais. O que é isso? Indignação. Indignação. Isaías vai dizer, o zelo da tua casa, Senhor Jeová, ele me devorará. Ou seja, não posso ver nada de errado que me abomina. Isaías profetizou isso,
que Jesus ele ficaria indignado com coisas erradas que ele viria dentro do templo. E esta indignação tomaria conta dele de tal forma que ele demonstraria a sua indignação para com aqueles que fazem da casa de seu pai qualquer coisa, como se faz hoje. E muitos dizem que não tem nada demais.